Vista pelo olhar europeu, a história da África tem sido deformada por conceitos pré-estabelecidos. O problema começa com a divisão do continente em dois territórios supostamente separados, que são um ao norte do deserto do Saara, que é a chamada África Setentrional, cuja população de pele clara teria feito parte da civilização mediterrânea, e outro ao sul do Saara, que é a chamada África Subsaariana, obscuro tanto pela cor da pele de seus habitantes quanto por seus costumes, que são tidos como bárbaros pelos observadores da região mediterrânea. Segundo tal concepção, as populações do sul fariam parte de um mundo sem história, desprovido de estados, no qual povos homogêneos, sem diferenças culturais marcantes, viveriam fechados em si mesmos numa eterna infância. Neste vídeo sobre a África antes do século XIX, veremos como tais ideias, geradas sobretudo no século XIX, são falsas. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Os povos da África não eram e não são iguais entre si. Cada um deles tem suas especificidades e seus próprios desenvolvimentos históricos. Além disso, a divisão entre o norte e o sul também é artificial, já que as duas regiões sempre se comunicaram, sobretudo em razão do comércio transsaariano de ouro, sal e escravos. Na segunda metade do século XIX, algumas potências europeias lançaram-se à conquista de territórios no continente africano. Para legitimar esse interesse, seus representantes afirmavam que era preciso levar a civilização a povos definidos como inferiores ao homem branco. Além da ideologia colonialista, outro problema dificultava o estudo da África pelos europeus, que era a escassez de registros escritos sobre a vida dos povos daquele continente. De fato, em muitas regiões africanas, a escrita nem sequer existia até períodos relativamente recentes. Vale lembrar que no século XIX, os historiadores consideravam os documentos escritos como sendo a única fonte da verdade histórica. Assim, foi necessário esperar o próprio desenvolvimento da história como ciência para que a história da África fosse aos poucos revelada. Para isso, as pesquisas arqueológicas e uma maior atenção às narrativas de viajantes árabes e portugueses têm sido decisivas. Além desses registros, a tradição oral constitui também fonte indispensável de informação. Foi por meio dela que grande parte dos povos da África preservou sua memória. Existe na África uma categoria de sábios desconhecida no Ocidente moderno, que são os guardiães da palavra falada, os quais também são chamados de tradicionalistas. Eles são responsáveis por transmitir de geração em geração as tradições de seus povos. Durante muito tempo, o saber dessas pessoas foi ignorado ou rejeitado pelos europeus. Essa incompreensão ou desvalorização da oralidade africana pelos europeus seria um dos principais motivos de negação da historicidade dos povos da África subsaariana. A oralidade não é a única fonte da história dos povos africanos. As narrativas dos viajantes, sobretudo dos árabes a partir do século VII e dos portugueses a partir do século XV, além dos vestígios arqueológicos, são igualmente importantes para a reconstrução da história africana. Os principais viajantes árabes a descrever a África foram Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibn Battuta, Ibn Khaldun e Al-Hassan. Nascido em Granada, na Península Ibérica, este último era conhecido também como Leão o Africano. Entre os portugueses, ou a serviço de Portugal, destacam-se Gomes Ienes de Zurara, Cadamosto, André Álvares de Almeida e Diogo Gomes. Todos estes eram viajantes dos séculos XV ou XVI. Como vimos no primeiro vídeo dessa série de História Geral, todas as evidências arqueológicas levam a crer que o ser humano é originário da África. Nesse continente surgiram os primeiros seres humanos após milhões de anos de evolução. Aí eles assumiram a postura bípede, isto é, começaram a caminhar sem o auxílio das mãos. Aí também aprenderam a se comunicar e a fabricar as primeiras armas e ferramentas. Em vídeos anteriores, estudamos uma das sociedades do norte da África, que é o Egito e seu império milenar. Agora focalizaremos outros reinos africanos.
Ao sul do Antigo Egito, na região onde hoje se encontra o Sudão, desenvolveu-se uma sociedade cuja história se entrelaçou diversas vezes com a dos egípcios. Os nativos dessa região a chamavam de Núbia. Aí surgiu um reino de população negra registrado pelos egípcios e pelos escritores bíblicos com o nome de Cuxi, cuja primeira capital ficava em Kerma. Desde as primeiras dinastias, os egípcios mantiveram contatos comerciais e alianças militares com os núbios. Do Egito partiam armas e utensílios de bronze. A Núbia fornecia arqueiros para o exército egípcio, além de ouro, marfim, ébano, peles, escravos, etc. Por muito tempo, o desenvolvimento das duas civilizações, núbia e egípcia, ocorreu de forma integrada, mas não sem conflito. Por volta de 1580 a.C., com o objetivo de controlar as minas de ouro da região, os egípcios conquistaram e anexaram a Núbia. Em 750 a.C., porém, Casta, rei de Cuxi, invadiu o Egito com seus guerreiros e derrubou o faraó. Em seguida, seu sucessor e filho, Pianki, assumiu o título de faraó e inaugurou a 25ª dinastia egípcia, que durou de 715 a.C. a 663 a.C., ano em que o Egito caiu em mãos assírias. A partir de então, o reino de Cuxi, que permaneceu independente, ficaria cada vez mais isolado do norte. No fim do primeiro milênio, sua capital foi transferida de Napata para Meroé, que era um importante entreposto comercial, mas sua cultura política e religiosa, semelhante à egípcia, seria mantida e influenciaria outros reinos surgidos ao sul do Saara. No século IV, o reino de Cuxi foi dominado por guerreiros provenientes do reino de Axum, situado a sudeste, nas margens do Mar Vermelho, onde hoje se localiza a Etiópia. Axum foi o primeiro reino cristão da África e uma das principais potências comerciais do Nordeste africano. Entre o deserto do Saara, que atravessa o norte da África de leste a oeste, e a floresta úmida mais ao sul, existe uma faixa de terra conhecida como Sahel. Foi no oeste dessa região que se desenvolveram, depois de Cuxi, alguns dos principais reinos africanos, surgidos a partir de assentamentos humanos muito antigos que cresceram aos poucos. Esses reinos floresceram com base no comércio transsaariano, formado por caravanas que atravessavam o Saara e punham em contato povos do norte e do centro-sul da África. Um desses reinos chamava-se Gana. Surgido por volta do século IV, o reino de Gana estava situado numa região hoje ocupada em parte pela Mauritânia, que favorecia a criação de gado e a agricultura. No topo da sociedade ganense estava o rei, também chamado de Gana. Abaixo dele ficavam os nobres. Em seguida estavam os homens livres, sem grandes posses, os servos e os escravos. Assim como outros povos africanos, os ganenses eram animistas e tolerantes do ponto de vista religioso. A partir do século VII, quando os árabes conquistaram o norte da África, alguns dos mais altos cargos de Gana, como os de ministro e tesoureiro do rei, foram ocupados por muçulmanos. A produção de alimentos era um dos pontos altos da economia, mas em seu período mais brilhante, entre os séculos 9 e 11, o ouro tornou-se a principal riqueza do reino. Sua produção era tão grande que Gana chegou a ser o principal fornecedor de ouro do mundo mediterrâneo. No século XII, o surgimento de novos centros produtores de ouro no continente africano e a desertificação de suas terras provocaram a decadência do reino de Gana. Uma das características do reino de Gana foi a ausência de fronteiras bem definidas. Na verdade, Gana nunca chegou a se constituir em um império territorial, mas sua influência se fez sentir em uma ampla região circunvizinha. Os povos e cidades dessa região pagavam tributos e forneciam soldados e trabalhadores para o reino ganense. Um desses povos eram os Mandingas, organizados em clãs mais ou menos dispersos. Em 1230, enquanto Gana decaía, esses clãs eram unificados por Sundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, título que significa chefe supremo ou rei. Surgiu assim o reino do Mali, que estava situado em regiões onde hoje se encontram os atuais Mali e Mauritânia, no oeste da África e também no Sahel. Uma vez constituídos em reino, os Mandingas começaram a expandir seu território, que chegou a ser maior do que o de Gana. Nessa expansão, o reino do Mali passou a controlar grandes jazidas de ouro e importantes rotas do comércio transsaariano. Ao mesmo tempo, ocorria a conversão do Mansa, que era o rei,
rei e de boa parte da população ao islamismo, religião que hoje em dia é dominante na região. Vale destacarmos também os reinos do sul. Um pouco mais tardiamente surgiram entre o centro-sul e o sul do continente dois reinos de certa importância, que eram o reino do Zimbábue, constituído por volta de 1300 na região mais tarde conhecida como Rodésia do Sul e hoje denominada Zimbábue, e o reino do Congo ou Manicongo, formado em fins do século XIV na região atualmente ocupada pela República Democrática do Congo. A formação desses dois reinos foi resultado da ação dos Bantus, que é um termo que abrange diversos povos africanos cujos idiomas são originários de um mesmo tronco linguístico. Por volta do século XII, os Bantus praticavam a agricultura e o pastoreio, mas viviam sobretudo da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Isso os obrigava a procurar novos territórios sempre que se esgotavam os recursos naturais do lugar em que estavam. Nesse processo, ocuparam todo o centro e o centro-sul do continente africano. Originários da região centro-oeste da África, república dos onde hoje se encontram os territórios da Nigéria e de Camarões, a expansão dos Bantus iniciou-se provavelmente nos primeiros anos da era cristã e durou até o século XIX. Foi no decorrer dessa expansão que fundaram os reinos do Congo e do Zimbábue, ou Grande Zimbábue. Quando o navegador português Diogo Cão chegou à foz do rio Zaire em 1483, o Congo era um reino relativamente forte e estruturado, cuja formação data possivelmente do final do século XIV. Povoado por grupos bantus, abrangia grande extensão da África centro-ocidental e compunha-se de diversas províncias. Algumas delas eram administradas por membros de linhagens, que são grupos familiares que detinham os cargos de chefia havia muitas gerações. Outras províncias eram governadas por chefes escolhidos pelo rei entre a nobreza. Os chefes locais eram os encarregados de coletar os impostos devidos ao rei, além de recolherem para si parte do excedente da produção. A existência de um excedente agrícola era possível graças à apropriação do trabalho dos escravos. Era o rei que mantinha a unidade do reino, auxiliado por um grupo de nobres que formavam o Conselho Real. Ao chegar ao Congo, os portugueses já encontraram grandes mercados regionais, nos quais produtos específicos de certas áreas como sal, metais, tecidos e derivados de animais eram trocados por outros, e um sistema monetário que utilizava conchas como unidade básica. A nova religião e as novas tecnologias trazidas pelos brancos foram logo percebidas como formas eficazes de fortalecer o poder central. Com relação à escravidão na África, vale destacarmos que bem antes da chegada dos primeiros europeus, no século XV, em muitas regiões da África vigorava, ao lado do trabalho livre, o trabalho escravo. Geralmente, os escravos eram membros dominados de grupos familiares que não tinham ligações com a rede de parentesco dominante. Nessas regiões, os escravos desempenhavam praticamente as mesmas funções que os membros da linhagem dominante, que eram o trabalho cooperativo nos campos, as expedições de caça, a defesa das cidades e a participação em cerimônias religiosas. A escravidão não era, portanto, uma instituição essencial coexistindo com outras formas de dependência. Não se pode, neste caso, falar de sociedades escravistas. A primeira grande transformação dessa estrutura social ocorreu com a dominação muçulmana do norte africano a partir do século VII. A segunda se verificou com a chegada dos portugueses no começo do século XV. A partir de então, teve início o comércio em grande escala de escravos, envolvendo a aplicação de vultosos capitais. Entre 1450 e 1500, traficantes portugueses venderam na Europa cerca de 150 mil cativos africanos. Com a conquista da América por espanhóis, portugueses e outros povos europeus, o tráfico negreiro pelo Atlântico chegaria, segundo as estimativas mais aceitas, a 11.313.000 escravos entre os séculos XVI e XIX. Esse comércio provocou profundas mudanças na organização social da África. Segundo o historiador Paul Lovejoy, com o tráfico negreiro em grande escala, a escravidão na África deixou de ser uma entre outras formas de dependência pessoal, como ocorria anteriormente. A partir de então, o continente africano foi integrado a uma rede internacional de escravidão controlada
controlada pela burguesia mercantil europeia. A partir do século XV, as riquezas do continente africano foram sistematicamente saqueadas por diversas potências europeias. Milhões de seus habitantes mais jovens, fortes e criativos foram capturados e enviados como escravos para a América. Muitos de seus recursos naturais foram também levados para fora. Na segunda metade do século XIX, a pretexto de levar a civilização para o continente africano, os governos de algumas potências europeias promoveram a ocupação de quase toda a África e a submeteram a um sistema de exploração conhecido como neocolonialismo. O território africano foi, então, dividido arbitrariamente em colônias e suas riquezas foram novamente saqueadas e suas populações submetidas a uma situação próxima à escravidão. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram por toda a África movimentos nacionais de libertação que lutavam, alguns deles de armas na mão, pela emancipação de seus povos. Assim, entre 1956 e 1975, todos os povos africanos haviam conquistado sua independência. A expoliação de 4 séculos a que foi submetida a África, porém, deixou profundas marcas nesses povos. Durante esse período, nada foi feito para promover o desenvolvimento do continente. O neocolonialismo destruiu as antigas estruturas sociais e econômicas dos povos africanos, mas nada colocou em seu lugar. Assim, ao se retirarem da África, as potências ocidentais deixaram atrás de si um rastro de miséria, fome, doenças e guerras tribais. Hoje, a África é o mais pobre de todos os continentes, respondendo por menos de 2% do produto interno bruto mundial. Diferenças étnicas entre suas populações, estimuladas pela política de dividir para reinar, estabelecida pelas potências europeias durante séculos de dominação, levaram a conflitos de grandes proporções, como o ocorrido em abril de 1994, quando os setores da etnia Hutu exterminaram 1 milhão de pessoas da etnia Tutsi em Ruanda. Ao mesmo tempo, ciclos de seca, fome e epidemias vêm devastando periodicamente os povos africanos. Para ficar em um exemplo, cerca de 24,5 milhões de africanos estavam infectados com o vírus da AIDS em 2006, para um total de 39,5 milhões de aidéticos no mundo. Nesse mesmo ano, 930 mil pessoas morreram na África por causa da doença. Falarei mais sobre a África moderna em vídeos mais adiante nessa playlist de história geral. No próximo vídeo eu falarei sobre a civilização chinesa. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a civilização chinesa. Um grande abraço e tchau, tchau.